E aí, tranquilo? Aqui é o João e bem-vindo à aula 3. Nessa aula eu vou te mostrar como realmente funcionam as texturas realistas. Como você pode pintar qualquer desenho realista ou até mesmo aprender aquela textura para poder usar nos seus personagens de imaginação, assim como eu uso nos meus. De uma maneira totalmente simples e prática. A ideia dessa aula é te mostrar como realmente funcionam as texturas do mundo real, para você conseguir fazer qualquer estilo com muito mais facilidade. E para você que chegou, caiu de paraquedas nessa aula aqui, essa é a terceira aula do nosso evento A Semana da Pintura. Um evento 100% grátis, onde eu vou te mostrar do básico ao avançado como você consegue pintar qualquer estilo. E o mais interessante é que na próxima aula, que vai ser a última, eu vou mostrar para vocês como desenhar qualquer coisa, tanto copiando, tanto criando de imaginação. 100% da sua cabeça, mesmo que você não tenha nenhum tipo de dom, talento e nem mesmo materiais caros. Atenção, durante as aulas eu sempre mostro alguns exercícios e algumas formas de você poder praticar na sua casa. Se você quiser receber um PDF completo, onde eu mostro passo a passo e o resumo de cada uma das aulas, é só você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp e lá eu mando esse PDF exclusivo para você poder praticar todos os exercícios citados durante a aula com mais facilidade. Então entra lá que o grupo é de graça, mas corre que é por tempo limitado. Então vou começar aqui. Na última aula, assim como eu tinha explicado para vocês, existem 3 etapas para você conseguir ter uma pintura perfeita. Você tem que conhecer os materiais e testar eles, eu mostrei como vocês podem fazer isso ontem, e também mostrei que vocês têm que entender um pouco mais sobre as cores, para saber quais cores escolher, como misturar as cores, como você pode ver as cores. Mas não adianta se você não fizer a terceira etapa, que é você entender a lógica por trás dos desenhos. Isso vai mudar completamente a forma como você enxerga e como você cria qualquer tipo de desenho. E para você conseguir entender a lógica das texturas realistas, você precisa estudar luz e sombra. Nossa, João, luz e sombra? Como assim? Isso mesmo. Para você que não sabe, tudo que você vê no seu dia a dia é a partir da luz e da sombra. Então, enquanto você não entender, ela vai ficar muito mais difícil. A luz e sombra facilita vários estilos por causa disso. Só para você entender como isso se aplica no dia a dia. Olha só esse desenho aí. Um desenho colorido realista que você consegue diferenciar o que é cabelo, o que é pele, o que são os olhos, o que é brilho, o que é o fundo, o que é roupa, várias texturas diferentes. Agora se a gente pega esse mesmo desenho e deixa em preto e branco. Olha que interessante, você ainda consegue diferenciar as texturas, mesmo sem as cores. Isso acontece porque o principal para você conseguir entender o efeito é entender a luz e sombra. É o que eu vou te mostrar nessa aula aqui, como realmente estudar um efeito para que você nunca mais precise ficar preso a um passo a passo na hora de criar uma textura realista. Muito interessante, né? Mas a pergunta que não quer calar, João, como funciona a luz e sombra? Como eu estudo luz e sombra? É o que eu vou te mostrar agora, vem comigo. Mas como isso funciona? A luz e sombra funcionam da seguinte forma. Para deixar uma coisa muito mais simples e prática para você entender, vamos considerar que existe basicamente 2 tipos de luz e 2 tipos principais de sombra. Olha aí, como eu estou colocando aí na tela, eu estou desenhando uma esfera, um círculo aí, só que você percebe que ela ainda está em 2D, então a gente primeiro tem que adicionar o primeiro tipo de luz, que é o ponto de luz ou a parte mais clara do nosso desenho. Para ficar mais fácil, eu estou colocando esse objeto aí na tela para você ir vendo como eu vou fazer e como eu vou passar para o desenho, assim você não se perde durante a explicação, fechou? Então vamos usar esse copo como referência, e sim, nas últimas aulas eu estou usando um copo, porque acho que fica muito mais fácil de você ver. Se eu usar uma coisa complicada, talvez você se perca. Olhando esse copo, a gente tem a luminária apontando para ele, então o ponto de luz vai ser a nossa luminária, e como eu vou passar para a minha esfera, o ponto de luz vai ser à direita, ali na parte de cima. Agora que a gente tem o primeiro tipo de luz, a luz vai bater no nosso objeto e esse ponto que eu estou circulando aí seria o brilho, ou seja, onde a luz bate no nosso objeto. O primeiro tipo de sombra vai ser a sombra de volume, que como o próprio nome já diz, ela vai tirar esse aspecto 2D da nossa folha e vai deixar uma coisa mais tridimensional, que vai ser a sombra de volume. Então ela vai ser do lado oposto da nossa luz, e já entra a primeira regra de luz e sombra. Toda vez que você vê a luz, a sombra vai estar do lado oposto dela. E olha que interessante, você consegue perceber que tem uma parte mais escura da sombra, e ela vai ficando cada vez mais clara até chegar ao nosso brilho. Esse efeito é chamado de gradiente ou de degradê, que é onde você vai mexendo em vários tons da mesma cor para conseguir dar esse efeito que é uma superfície lisa, que é uma esfera. Uma coisa importante que você precisa saber sobre o degradê, que muita gente não entende, por isso que fica muito difícil fazer esse efeito. 3 lápis bem simples para você fazer. Ou você pega um lápis HB, que é esse lápis comum que você encontra por aí, que ele é um lápis um pouco mais claro e coloca um pouco mais de intensidade dele. Ou você pode pegar um lápis 6B, que é uma versão um pouco mais forte desse tipo de grafite, ou até mesmo um lápis carvão. Assim você consegue ter 3 tipos de lápis para conseguir deixar ainda mais escuro o seu gradiente, tá certo? Voltando aqui para o nosso desenho principal, além disso a gente vai ter o outro tipo de sombra, que vai ser a sombra projetada. A sombra projetada é esse formato de sombra que gera quando a luz bate no objeto
e ela não encosta na superfície, ou seja, na mesa ou no lugar onde você está apoiando aquele objeto que você está desenhando. Então cria esse formato em volta dele, projetando a sombra no chão. E também vai ter um outro tipo de luz, você consegue perceber que até no próprio gradiente vai ter essa parte que é um pouquinho mais clara ali, próximo da parte de baixo. Esse tipo de luz é chamado de luz refletida, é basicamente um brilho. É quando a luz bate na superfície e volta no seu objeto. Ela vai estar refletindo a luz do chão ou da superfície. Para ficar mais visível, olha só essa borracha. Ela tem um ponto de iluminação que é a luminária. Porém, quando eu coloco o livro do lado dela, o livro tem a capa amarela e a luz acaba batendo na capa do livro e voltando na borracha. Assim ela acaba ficando com esse tom mais amarelado. Então a luz refletida é basicamente isso. A luz que bate em alguma coisa e reflete em outro objeto. Agora que você entendeu como funciona a luz e a sombra de uma maneira bem simples e básica, a gente vai passar para uma coisa mais prática no nosso dia a dia. A gente tem que começar a entender como funciona deixar as coisas com volume, numa versão mais 3D no dia a dia, porque nem tudo vai ser uma esfera. Então a forma mais fácil de você conseguir fazer isso com coisas mais complexas, por exemplo, sombrear um braço, sombrear uma perna, conseguir sombrear um corpo inteiro, uma casa, um objeto mais difícil com mais detalhes, você precisa começar com formas básicas. Por isso que eu recomendo você treinar, desenhar as formas geométricas e sombrear cada uma delas, para pegar essa noção. Se você não sabe como funcionam as formas geométricas, recomendo que você assista a aula 1, que eu vou deixar aí no card e na descrição, que vai te ajudar bastante. Mas a ideia é bem simples. Quando você começa a sombrear as formas geométricas, você começa a ganhar a habilidade de ver os planos. O cubo é uma forma que mostra muito isso. E o que são os planos? Basicamente vão ser os lados daquela imagem. Olha que interessante, quando você vai desenhar um cubo, a luz e a sombra não vai ter aquele gradiente assim como tinha na esfera. O cubo vai ser definido pelas faces. Cada lado do nosso cubo vai ter tons diferentes, que vai ficar mais aparente. Isso te ajuda muito a conseguir desenhar coisas mais complexas, porque, olha a minha mão, por exemplo. No mundo real, a gente não tem contorno das coisas. No papel, a gente faz esse formato de contorno para construir e ter uma noção para a gente não se perder. Porém, no mundo real é como se a gente estivesse pintando um desenho, onde a gente não tem nenhum contorno. O que vai definir o que é o começo e o que é o final vai ser o contraste de um tom para outro tom, assim como eu estou colocando aí na tela para você visualizar nesse estilo desse nariz, por exemplo. Conforme você vai desenhando essas formas geométricas e até mesmo mudando o ponto de iluminação, você consegue perceber melhor como isso funciona. Então a regra é bem simples, para você identificar os planos e desenhar coisas mais complexas, dando volume para elas, você entende primeiro a forma básica e depois passa para uma forma mais complexa, assim como por exemplo um braço. O braço ele vai ter várias repartições, vários músculos que vão ficar para cima, outros mais para baixo, vai ter várias profundidades e vários volumes. Para você entender isso, você precisa mapear os planos, ou seja, identificar qual vai ser o lado mais claro, qual vai ser o lado que vai ter um tom mais escuro, esse tipo de coisa. Isso só vem conforme você vai praticando, tá certo? Então comece com coisas mais básicas, depois vai aumentando o nível de dificuldade e sempre mapeando os planos para ficar mais fácil. E lembra disso, na luz e sombra, quanto mais realista for seu desenho, mais o contraste vai falar. Mas eu sei que você quer desenhar texturas diferentes e coisas diferentes, por isso que existem as texturas. Um grande truque que muita gente não consegue perceber é que as texturas são padrões. Como assim? Se liga só, para você conseguir entender como criar uma textura, você precisa entender que tudo é um jogo de luz e de sombra. Por exemplo, uma rachadura. Assim como eu estou desenhando aí. Você desenha um risco no formato de uma rachadura, mas ainda está sem volume e sem profundidade. E para você conseguir gerar o efeito de rachadura, você tem que gerar contraste nele. Então vamos imaginar o seguinte, se a gente visse essa mesma rachadura de lado, de perfil, a gente ia perceber que tem a parte de cima e ia ter um vale no meio. A luz ia bater de um lado e esse lado ia ficar totalmente mais claro, e o outro lado ia ficar mais escuro, porque não está pegando luz. Então você vai fazer esse mesmo efeito se você visse em outra direção. Então, o lado da rachadura você vai pintar de uma cor mais clara e o lado que está batendo a sombra de uma cor mais escura. E você pode pegar e passar uma borracha ou alguma coisa para dar mais destaque, sabe, na própria rachadura. Assim, esse contraste dá a noção de volume, dá a noção de profundidade. Usando essa mesma técnica, você pode usar para pintar qualquer tipo de material que existe. Então agora, para ficar muito mais prático do que eu vim falando e você testar toda essa teoria e saber o que você aprendeu e o que você não aprendeu, a gente vai fazer um exercício chamado de desenho de observação. Então, como funciona ele? A primeira coisa é pegar e escolher uma boa imagem. Então a gente vai lá no Pinterest e vai escolher uma imagem. Nesse caso eu escolhi a foto de uma pera, então eu recomendo que você escolha um objeto simples que você tenha na sua casa ou qualquer objeto que seja sozinho para você começar a entender. Depois você pode acumular mais objetos e desenhar coisas mais complexas. Depois que eu fiz isso, eu fui lá e peguei o lápis 6B. Assim como eu tinha falado, tem o lápis HB, que é o lápis mais claro, o 6B, que é o lápis intermediário, e o lápis carvão. O 6B eu recomendo para você fazer esse tipo de desenho, porque é mais fácil de você encontrar em qualquer lugar o 6B, e ele vai te dar uma boa profundidade nos desenhos, porque ele vai conseguir chegar num tom mais escuro do que o lápis HB comum. Lembrando, esse vídeo vai estar acelerado porque o processo inteiro do desenho durou bastante tempo, durou mais ou menos 40 minutos, 1 hora.
Então, para ficar mais fácil de você entender, eu vou acelerar o vídeo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi selecionar na folha qual seria o tamanho do desenho, qual seria o enquadramento dele e fazer de uma forma bem leve com 6B. Assim eu não ia me perder, né, fazer um desenho que ia sair fora da folha. Então você pode fazer isso de uma maneira bem leve com o lápis que você estiver desenhando. Agora a gente tem que identificar as coisas que eu vim explicando ao longo do vídeo. Então, olhando essa imagem, a gente consegue perceber que o ponto de luz vai estar sempre onde está o brilho da nossa imagem ou do nosso objeto. Então, nesse caso dessa pera, o ponto de luz vai estar acima da pera, no lado esquerdo, certo? A sombra de volume vai estar em toda a pera e a sombra projetada vai estar no chão, junto com a luz refletida que vai estar na lateral de baixo ali que a gente consegue perceber. E aí vem uma coisa importante, você consegue perceber que a sombra projetada, ela está mais esfumaçada, ela está mais apagada, não está aquela coisa muito destacada? Isso acontece porque existem dois tipos de luz, a luz difusa e a luz direta, e ela vai influenciar diretamente no tipo de sombra que vai projetar o seu desenho ou seu objeto. O primeiro tipo é a luz direta. A luz direta é normalmente uma luz mais focada que vai basicamente recortar o objeto e vai projetar uma sombra exatamente no formato dele, enquanto a luz difusa é uma luz mais solta, que às vezes ela está em várias direções ou ela não tem foco naquele objeto. Isso acaba deixando a sombra muito mais esfumaçada, sabe? Uma coisa muito mais leve, não fica tão recortada como a última. O último tópico aqui é entender sobre escala tonal. João, o que é isso? Eu vou explicar de uma maneira prática. Vão ser os tons de cinza. Olha que interessante nesse degradê para ficar mais fácil de você entender. O degradê é composto pela parte mais escura, ou seja, o preto absoluto, até chegar na parte mais clara, que vai ser o branco absoluto. Nesse espaço vão ter vários tons de cinza, ou seja, vão existir cinzas mais claros e cinzas mais escuros. Voltando para a abóbora para você entender como é que funciona. Quando eu vou sombrear qualquer desenho, eu como desenhista tenho que treinar minha visão e a minha força para conseguir deixar o tom de cinza exato em cada uma das partes. Olha só, a mesma abóbora pintada somente com 2 lápis, porém cada parte, para dar um volume diferente, uma textura diferente, eu escureci ou deixei mais claro. Tá certo? Então basicamente essa é a ideia de escala tonal. Agora que você identificou todos os pontos, a gente já pode começar o desenho. Então o que eu gosto de fazer é começar com a primeira camada, só para conseguir separar o que é a parte clara, o que é a parte escura. Então focar muito mais no brilho e na sombra de volume. E isso que eu fui fazendo ao longo do meu desenho. Fui só separando onde seria a parte clara e a parte escura do meu desenho. Você consegue perceber que nesse processo eu fui separando os planos. Lembra que eu falei que os planos vão ser os lados do desenho? Então vão ter lados da nossa pera que a gente está desenhando aí, que vão ser partes que vão ser mais escuras e partes que são mais claras. E se você pinta todas da mesma cor, o desenho perde o 3D. Então cada uma vai ter um tom diferente. Por isso que é muito importante você focar no degradê, que é aquele gradiente que vai ter entre a parte mais clara e a parte mais escura. Assim como você pode perceber no desenho, eu fui fazendo várias linhas. E essa não é a melhor forma, eu fiz assim para ficar mais rápido e vocês identificarem aqui na aula. Mas se você quiser uma forma mais específica para deixar cada vez mais realista seu desenho e conseguir espalhar bem o grafite na folha, a melhor forma de você fazer um degradê é você fazer esses movimentos circulares assim como eu estou colocando na tela. Porque dessa forma fica muito mais fácil o pigmento do grafite espalhar na folha e se misturar e deixa aquele degradê homogêneo, assim como esses que eu estou mostrando aí na tela. Mas voltando, depois que a gente conseguiu já definir o formato daquele objeto na folha, a gente pode começar a trabalhar o contraste, que é começar a escurecer as partes escuras e deixar cada vez mais claro as partes que são claras do nosso desenho. Assim o contraste vai deixar cada vez mais realista o desenho que a gente está fazendo. Eu fiz isso de uma forma bem leve, agora a gente pode começar a fazer os detalhes. Antes de fazer os detalhes do desenho, eu passei um instrumento que chama esfuminho. Ele tem a função de esfumaçar seu desenho e espalhar o grafite de uma forma mais homogênea, então se você teve muitos erros, ele vai ajudar. Claramente que se você não tiver um bom degradê antes, ele não vai fazer milagre, mas ele ajuda muito a conseguir ter esse efeito mais homogêneo na hora da pintura com grafite. E aí depois eu comecei a fazer algumas linhas, alguns traços ali só para conseguir deixar mais realista e passar essa textura que tem na pera. E aí vem uma coisa interessante sobre a questão do contraste e dos detalhes, das texturas das coisas. Se você reparar, eu tô até mostrando a parte da folha aí, eu quis refazer ela e explicar para você que o mais importante de você como desenhista que está estudando luz e sombra é você entender qual o padrão desse jogo de luz e de sombra daquele tipo de objeto que você está desenhando. Se você olhar bem a folha, você consegue perceber que tem uma parte nela que não tem o tom de verde, então vai ser essa parte branca, assim como eu estou apontando com uma seta para ficar mais fácil de você ver. Toda folha tem isso, e na nossa folha da pera não é diferente. Mas o mais importante para você conseguir ficar livre é entender o jogo de luz e sombra de cada uma das texturas, que é o que eu vou te mostrar agora. A primeira coisa, eu vou usar as peras aqui para você entender, é você escolher um tipo de objeto. Tá? Você pode escolher pedras, metais, e aí vai da sua escolha. Você vai pegar e vai começar a copiar
copia no mínimo uns 10 a 15 daquele mesmo objeto. Por quê? Conforme você vai copiando, você vai de forma inconsciente percebendo alguns padrões e vai ficar mais fácil cada vez que você copia esse tipo de material. Depois disso, depois da primeira parte que é a cópia, é a análise, é perceber o que você conseguiu absorver e começar a reparar em coisas que você não tinha reparado da primeira vez. Nesse caso que eu fiz, eu percebi que toda pedra, se ela tiver um formato muito perfeito, formato muito quadrado, ela não vai ser orgânica, então ela já não vai parecer muito bem uma pedra. Então o que eu fiz? Eu fui lá e anotei os formatos, eu escrevi formatos. Isso é legal, o estudo é exatamente isso. É você anotar o que você reparou. Porque assim, se você só observa e não anota, seu cérebro não vai fixar. Porque o nosso cérebro funciona da seguinte forma: tudo que você usa, ele mantém. Tudo que você não usa, ele descarta. Então se você não anotar, se você não fazer, não refazer, não manter essa memória fresca, o seu cérebro vai falar, essa informação aqui não é importante. Então passou 2, 3 dias, você esquece como aquilo é feito. Então, uma ótima forma é você estar sempre anotando as curiosidades que você aprendeu sobre aquele material. Por exemplo, o formato é uma curiosidade. Outra curiosidade, a textura. Como é feita a textura desse tipo de material? É o segundo passo. Então vamos lá. Nesse caso aqui a gente pode fazer pequenos pontinhos para definir que é uma pedra um pouco mais porosa. A gente pode fazer pequenas linhas assim, nesse formato, para mostrar que é uma pedra mais rachada, uma pedra que bateu alguma coisa nela, para começar a simular a textura. A gente vai fazer linhas nesse sentido. Tudo isso é legal você anotando. As faces da pedra, quando é mais lisa, são muito mais bem definidas pela luz e pela sombra. Olha só, aqui está muito mais claro, aqui está mais escuro. Tem esses espaços em branco que vão dar o relevo da nossa pedra. A gente faz isso como? A gente faz isso usando um boleador, certo? Então isso que é interessante, é você começar a testar. Você vai e volta, anota as curiosidades, as coisas que você achou interessantes sobre aquele material. Isso de fato é um estudo funcional, porque não adianta você só copiar se você não absorver aquilo. Então a prova real é o seguinte, para você saber se você está acertando ou não, é você pegar e tentar criar da sua cabeça. Essas pedras que eu estou mostrando aqui, pode ver que essa aqui até ficou meio estranha, mas são pedras que eu criei da minha cabeça, da minha imaginação, porque eu já tinha absorvido todas essas curiosidades, já tinha notado tudo isso e testado várias vezes de formas diferentes. Isso que é interessante. Então toda vez que você começar a fazer um material diferente e travar, significa que falta o quê? Informação. Então você volta e tenta anotar outras curiosidades, assim você vai conseguir de fato evoluir, tá certo? Lembrando, eu sei que esse tipo de desenho é um desenho que às vezes pode ser chato e pode ser demorado, e já te aviso, você não vai conseguir fazer isso de uma vez só. E uma coisa importante, agora que você entendeu como você estuda, qual vai ser o exercício dessa aula aqui? Eu quero que você faça esse estudo de no mínimo 3 materiais que você tem dificuldade hoje, para você já começar a desenvolver essa parte. E como vai funcionar? Não queira fazer os 3 estudos em um único dia. Por exemplo, eu vou querer aprender a desenhar pedras. Eu vou desenhar pedras, depois eu já desenho metal, depois eu já desenho cabelo. Calma. Faz a cada 2, 3 dias um tipo de material, porque assim você tem tempo para absorver. E outra coisa, como eu sei que isso é uma coisa que pode ser chata, né? Esse é um tipo de treino que pode ser um pouco chato, faz como desenho de aquecimento. Por exemplo, essa semana aqui você vai praticar pedras. Então o que você faz? Antes de começar uma fanart, antes de começar alguma coisa, faz um esboço sem medo de errar, sem usar borracha. Percebe que eu não usei borracha em nenhum desenho aqui? Só para fazer os detalhes? Então, vai fazendo uma sketch solta, não tem problema você errar, mas vai fazendo um desenho de observação para já eliminando a primeira etapa de você copiar e conhecer esse tipo de material. Isso é interessante fazer. Então faz meio que um treino intercalado entre uma coisa que você gosta e uma coisa que você quer aprender. Então como fazer texturas realistas coloridas? Usando a mesma ideia que eu mostrei no preto e branco, mas adicionando cores. Vou mostrar aqui na prática. Para isso eu vou usar o cabelo. Então como você pode desenhar um cabelo colorido? Você vai pegar várias imagens para você observar, você precisa ver os detalhes que eu tinha acabado de falar no último estudo. Então, eu peguei essas imagens aqui como referência e eu vou desenhar agora uma mecha de cabelo. E vou mostrar 5 curiosidades interessantes para você desenhar uma mecha de cabelo. A primeira coisa, marcar o volume é importante. Você primeiro marca o formato do cabelo e lembra de deixar o mais natural possível. Então use essas linhas do formato de S, sabe? Se você faz o cabelo muito travado e muito duro, assim como eu estou colocando aí, ele acaba perdendo um pouco essa fluidez, né? Essa versão mais solta do cabelo. A segunda coisa é entender onde está a textura do cabelo. A textura vai estar no brilho dos fios, para ser mais exato, no espaço onde as linhas não se encontram. Então, para criar essa textura na sua folha, é só você pegar a ponta do lápis e fazer linhas como se fossem os fios de cabelo. Só que deixe um pequeno espaço entre elas para dar esse brilho, esse volume, essa textura realista. E é assim que você consegue fazer a textura de cabelo. Outra coisa que vai te ajudar bastante é fazer linhas mais claras e linhas mais escuras. Então você pode usar mais de um lápis. Um lápis com linhas mais grossas
e outro com linhas mais finas. Assim você consegue ter uma diversidade diferente de fios e consegue dar textura ainda mais realista. Outra coisa que vai te ajudar, o quarto ponto, é a ponta do seu lápis. Quanto mais fino, mais solto você consegue fazer os traços e mais precisão você vai fazer. Lembrando de não fazer muito certinho, tá? É interessante que fique um pouco mais solto, cada um de um jeito, essas linhas aqui, para que não fique uma coisa artificial tipo isso aí. E o último ponto é que você pode usar mais materiais para conseguir dar o efeito ainda mais realista, como o estilete. Você pode passar só a pontinha do estilete para tirar o excesso que tinha de lápis ali e assim dar o efeito de brilho ou de fios brancos. Agora que você entendeu a textura no preto e branco, é só adicionar cores. E para a gente adicionar cores é muito fácil. Eu vou desenhar o mesmo formato de cabelo e vou desenhar um cabelo azul para ficar mais fácil de você entender. Escolha as 3 principais cores, que vai ser a cor de sombra, que vai ser o preto, um azul escuro para o meio tom, e a cor de brilho, ou a cor mais clara, vai ser esse outro tom de azul. Mas aí que vem um segredo. Para você conseguir dar um efeito ainda mais realista, você pode pegar uma caneta que você tem na sua casa, tirar toda a tinta dela e usar como boleador. O boleador ele tem a função de criar essas profundidades aí na folha, ou seja, quando você tenta pintar você não consegue. Isso é muito bom para você desenhar cabelos brancos na sua folha, você consegue simular a textura melhor assim. Então depois de fazer o volume, você vai marcar linhas como se fossem os fios de cabelo dentro do formato do seu cabelo ali. E agora se a gente começa a pintar, a gente vai começar primeiro com a cor mais escura, que no caso vai ser o preto, fazendo aquelas linhas com a ponta bem fina do lápis para conseguir dar textura nessa primeira camada, certo? A segunda camada a gente vai usar a mesma ideia, você não pode pintar com movimentos circulares, é importante que você faça essas linhas assim como você fez na camada anterior, você tem que repetir a textura em cada uma das camadas. E para finalizar, a gente usa o outro tom de lápis azul. Assim a gente consegue finalizar e dar o efeito realista. E é assim que você consegue pintar um efeito colorido. Você primeiro entende a lógica no preto e branco, testa os materiais e depois adiciona cores, porque assim fica muito mais fácil você desenhar. Essa regra se aplica a qualquer tipo de cabelo, independente da posição. E é assim que você consegue estudar as texturas para poder fazer desenhos realistas coloridos ou até mesmo preto e branco. A mesma regra se aplica das duas formas, só vai mudar o material que você for usar. E muita gente também me pergunta, João, você tem um curso aprofundado onde você mostra isso passo a passo? Então para você que quer dar um passo adiante, realmente se aprofundar nos desenhos, sim, eu tenho um curso mais aprofundado. Chama Os Segredos dos Animes Fundamentos. Nesse curso eu mostro como você pode estudar cada um dos fundamentos na sequência ideal para você que nunca estudou nada, de uma maneira totalmente simples, prática, com materiais que você encontra em várias papelarias por aí, para que você realmente evolua nos seus desenhos. O interessante desse curso é que o que eu mostrei ao longo das aulas foi uma versão resumida, só para você ter uma noção nessa parte de luz e sombra. Olha só essa aula aqui, ó. Essa aula tem mais de 1 hora, onde eu mostro passo a passo quais materiais você usa para fazer cada uma das texturas, como você consegue saber o nível de cinza, o nível de branco que você tem que fazer em cada uma delas, e até mesmo como você pode diferenciar texturas que são muito parecidas. Tudo isso bem passo a passo. Isso é só uma das aulas, existem várias outras aulas, tá? Infelizmente, não tem como você entrar no meu curso agora, porque ele está com as vagas encerradas. A gente só abre algumas turmas ao longo do ano e só algumas pessoas conseguem entrar. Mas eu tenho uma boa notícia, se você quiser entrar na próxima turma, eu vou abrir uma turma agora, sexta-feira. Então fique esperto no grupo, porque se você estiver no grupo nosso do WhatsApp, você vai receber uma oferta especial, tá certo? Eu vou explicar um pouco melhor na próxima aula e depois no grupo. E falando na próxima aula, até agora você aprendeu como você pode escolher as cores, pintar os desenhos e criar texturas. Mas do que adianta você conseguir pintar os desenhos se você não sabe como desenhar? Não vai adiantar nada, né? Por isso que na próxima aula eu vou mostrar exatamente como você pode fazer isso. Como você pode desenhar qualquer coisa, independente do estilo, de uma maneira muito mais simples, de uma forma que você nunca imaginou. Eu vou revelar para vocês o segredo dos desenhos, o que realmente transforma o desenho de qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha muito tempo e não tenha nenhum tipo de dom. Mas se você realmente quiser aprender, fique esperto na próxima aula. E o mais importante, essa aula não vai ficar aqui no YouTube, vai ficar só para quem realmente quer, o pessoal que está lá dentro do nosso grupo VIP. Então para de perder tempo, clica aqui no link da descrição, entra no nosso grupo VIP, que eu te espero na próxima aula.